Olá! Quando a gente olha para um pedaço de madeira pegando fogo, parece óbvio, né? É a madeira que está queimando. Mas e se eu dissesse que o que realmente queima é algo que a gente nem consegue ver? Pois é, vamos juntas desvendar o verdadeiro segredo por trás do fogo. Bom, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o que as palavras significam de verdade, depois vamos passar pelos sólidos, líquidos, gases e, para fechar com chave de ouro, entender o que cria a mistura perfeita para uma explosão. Para começar, vamos pensar um pouco nisto aqui. É o mesmo material, certo? Madeira. Então, por que a forma como ela se apresenta muda tão drasticamente a velocidade da queima? A resposta para essa pergunta, pessoal, é a chave de tudo que a gente vai conversar hoje. Primeiro de tudo, vamos colocar os pingos nos is. A gente usa combustível e inflamável quase como se fossem a mesma coisa, mas na ciência do fogo, essa diferença é gigantesca. E aqui está o pulo do gato. Pensa assim, ó. Quase tudo é combustível, ou seja, queima se a gente esquentar o suficiente. Mas inflamável é um caso especial. Um material inflamável já está soltando vapores que pegam fogo na temperatura ambiente normal. Por isso que a gasolina é super inflamável. E um tronco de árvore é apenas combustível. E essa aqui é a ideia mais importante de todas. Pode esquecer se o material é sólido, líquido ou gás. O que realmente pega fogo são sempre os vapores. Aquela chama que a gente vê é o vapor queimando. O grande segredo é como cada tipo de material consegue liberar esses vapores. Vamos começar pelos sólidos, como a nossa madeira, e entender como é que eles fazem para criar os vapores que precisam para queimar. Então, os sólidos não queimam direto. Eles precisam passar por um processo chamado pirólise. Basicamente, o calor funciona como um forno. Ele cozinha o sólido, quebrando as moléculas dele e liberando gases inflamáveis. São esses gases que se misturam com o oxigênio do ar e, pronto, temos a chama que a gente vê. E isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo. Se tudo depende de liberar vapores com o calor, então a rapidez com que o material esquenta é o fator decisivo. É aqui que a área de superfície exposta se torna a grande estrela do show. E esse quadro ilustra isso de um jeito brilhante. Um tronco tem pouca superfície exposta em relação ao seu tamanho todo. Leva um tempão para o calor entrar ali e começar a liberar os vapores. Agora, a serragem é o oposto. É praticamente pura superfície. Ele esquenta quase que instantaneamente, libera uma nuvem de vapor de uma vez só, e o resultado é uma queima super violenta, quase uma explosão. E claro, sempre existem os sólidos que são, bem, problemáticos. Alguns metais em pó, como o de alumínio, são um verdadeiro pesadelo. Jogar água neles não só não apaga o fogo, como ainda piora tudo, porque a reação libera hidrogênio, que é um gás super inflamável. Imagina a confusão. Ok, então a gente viu que os sólidos precisam ser cozinhados para soltar vapor. Mas e os líquidos? Eles já saem na frente, com uma vantagem natural. Vamos ver como isso funciona? A grande vantagem dos líquidos é que as moléculas deles já são bem mais soltinhas que as dos sólidos. Eles liberam vapores naturalmente num processo que a gente conhece como evaporação. E quanto mais quente o líquido, mais rápido ele evapora e mais vapor combustível ele joga no ar. E aqui tem uma diferença crucial para a segurança. Nem todo líquido inflamável é igual. Tentar apagar fogo em gasolina com água, por exemplo, é um desastre. A gasolina boia e a água só espalha o incêndio. Já o álcool se mistura com a água. Então, a gente pode ir adicionando água até diluir tanto que ele simplesmente para de queimar. Falando nisso, se essa análise está clareando as coisas por aí, que tal considerar se inscrever no canal e deixar um like? Isso dá uma força gigantesca para a gente continuar criando mais conteúdo assim. Agora vamos para o nosso último estado da matéria e ver como tudo que a gente aprendeu se encaixa. Chegou a vez dos gases. Com os gases, a coisa é muito mais fácil. O motivo é simples. Eles já são o vapor. Não precisam de pirólise como os sólidos, nem de evaporação como os líquidos. Suas moléculas já estão livres, leves e soltas, misturadas com o ar e prontinhas para reagir. Por isso que uma faísca já é o suficiente para começar o fogo. Então, a gente já entendeu que o ponto crucial é ter vapor. Mas só ter o vapor não adianta. Para a mágica acontecer, é preciso ter a mistura perfeita dele com o ar. E esse conceito importantíssimo se chama faixa inflamável. Para queimar, não pode ter nem pouco vapor, nem vapor demais.
Existe um limite mínimo para a combustão começar e também um limite máximo. Se tiver vapor demais, falta oxigênio para a reação acontecer e a chama simplesmente apaga. Pensa que é como uma receita de bolo. Pouco vapor significa que a mistura é pobre, não tem combustível suficiente. Já vapor demais deixa a mistura rica, não tem oxigênio bastante para queimar tudo aquilo. A combustão só rola naquela zona ideal, bem no meio. E isso nos traz de volta à serragem. Uma nuvem de pó bem fininho, ou até uma névoa de gotículas de um líquido, se comporta exatamente como uma nuvem de gás. Se essa nuvem estiver dentro da tal faixa inflamável, o resultado é uma queima violenta e instantânea. E no fim das contas, tudo se resume a isso, seja uma tora de madeira queimando devagar, gasolina evaporando ou gás vazando de um botijão, o princípio é exatamente o mesmo. O grande segredo da combustão é o processo de criar a mistura perfeita entre vapor e ar. Agora, pare e pense um pouco. Da farinha de trigo na sua cozinha até um frasco de perfume, o potencial de criar uma nuvem de vapor combustível está em todo lugar. A grande diferença é só a facilidade com que isso pode acontecer. E por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou de desvendar esse mistério com a gente, não se esqueça de se inscrever e de deixar aquele like para não perder as próximas análises. Até a próxima!